E eu queria chamar aqui agora nosso amigo pastor Rafael Rossi, e acho que dispensa apresentações. Hoje é o presidente da TV Novo Tempo, estava na comunicação da divisão sul-americana e várias outras, e ele domina muito essa área dessa vigília. Então ele veio nos prestigiar, e com você a palavra. Feliz sábado. É muito bom voltar aqui à igreja do NASP São Paulo. Já faz um tempinho já que eu não apareci por aqui. Obrigado, pastor André, por abrir as portas para estarmos aqui. Ricardo, pelo convite. Foi bem antes esse convite, né? Nós estamos já há meses ensaiando essa data para estarmos juntos aqui e abrirmos a palavra do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. É sempre uma alegria voltar a essa igreja. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas pastor André, talvez você não saiba. Eu fui ordenado pastor nessa igreja aqui. Então, ela está no coração, ela marca a minha história. Tem amigos queridos, né, Levi? Pessoas de outras jornadas, que caminhamos juntos por vários sonhos, projetos. Então, estar aqui é motivo de muita alegria para mim e participar dessa vigília de maneira especial para tratar de um tema que é o tema que eu tenho apresentado na TV Novo Tempo, no programa Arena do Futuro, que são temas voltados à profecia. São temas voltados aos eventos finais. Antes de eu entrar nos temas aqui, deixa eu trazer algumas notícias para você da Novo Tempo. A Novo Tempo é um milagre. Todos os dias nós presenciamos a boa mão do Senhor sobre a Novo Tempo. E as histórias que chegam para nós evidenciam e mostram o poder de Deus que atua e abre portas. Eu vou lhe contar duas histórias. A primeira história é a história de um senhor que gostava muito de assistir luta MMA. É a paixão dele. E ele gosta tanto de luta MMA que ele comprou um pacote a cabo de canais específicos de MMA. Ele chegava em casa e ia assistir as lutas. Um dia, ele estava na sua casa, sentou no sofá, ligou a televisão em busca das lutas MMA e começou a mudar de canal. E de repente ele para no canal e ele vê escrito assim, ó, a Arena do Futuro. Aí eu assim, opa, achei. E parou. Logo depois que saiu o logo Arena do Futuro, aparece esse que vos fala aqui, oferecendo uma revista Esperança. Se você gostaria de entender mais sobre determinado tema, está aqui a nossa revista, você pode pedir, é gratuito, etc, etc. E ele achou aquilo muito estranho. Deixa eu te dizer uma coisa. Como é que funciona o programa Arena do Futuro? Eu entro de trás do cenário, você que já assistiu vai recordar. Eu dou as boas-vindas. Está começando mais um programa Arena do Futuro, aqui pela Novo Tempo, é uma alegria ter você aqui, tal. Aí olha para a câmera do meio, vai ser o nome do programa, é Arena do Futuro. Aí olha para a câmera 3 e apresento o tema que vai ser tratado. Depois que eu digo essas 3 partes, eu falo assim, Arena do Futuro já está no ar. Aí entra a vinheta. A vinheta tem 30 segundos. 23 segundos é uma interação de um ator que está lá olhando para um lado, para o outro, aparece serpente, os elementos bíblicos. E durante 7 segundos, às vezes 6, fica o logo Arena do Futuro na TV. Veja, 6 a 7 segundos. Foi exatamente nesse momento que ele chegou lá. Se ele tivesse chegado um pouquinho antes, eu ia estar falando, ele ia mudar, porque ele queria MMA. Se ele tivesse chegado um pouquinho depois, eu ia estar falando de novo e ele ia mudar, porque ele queria MMA. Ele para na Novo Tempo exatamente naqueles 6 ou 7 segundos. Foi o suficiente para ele ter a atenção despertada, ele espera um MMA e no final tem Apocalipse. Essa história está no nosso canal do YouTube. Se você colocar lá, Anjo da Esperança, no YouTube, você vai encontrar esse testemunho. E a segunda história, eu vou contar que quem me contou esses dias foi o pastor Henrique, que vocês conhecem muito bem. O pastor Henrique, ele foi fazer o devocional num aniversário de um indivíduo que frequentou essa igreja
e que agora ele mora em Engenheiro Coelho. Era o aniversário dele de 60 anos. O nome dele é Márcio de Paula. E o pastor Henrique foi lá, convidado para fazer o devocional, lá no Lagoa Bonita. E o que chamou a atenção é que a nossa equipe do Anjo da Esperança foi lá gravar o aniversário. Sabe por quê? Porque ele convidou todos os amigos dele, vizinhos, e falou assim: olha, eu não quero nenhum presente de vocês. O que vocês iriam me dar, vocês mandem como oferta para o Anjo da Esperança. Gostei da ideia do aniversário dele. Porque, amigos, realmente Deus nos ajuda a avançar com a missão. Nós temos muitos sonhos. Alguns sonhos eu já contei lá no Novo Tempo. Outros sonhos eu contei só para Ellen. E tem alguns que eu não contei para ninguém ainda, que eu estou guardando no meu coração. Mas eu sonho com a Novo Tempo avançando ainda mais. Eu sonho com a Novo Tempo mais presente no dia a dia e na vida das pessoas. Porque nós somos linha de frente na pregação do Evangelho. Vários testemunhos que a gente ouve por aí, sempre tem a Novo Tempo envolvida. É um vídeo, é um apresentador, é um post na rede social, é a TV, é um aplicativo, alguma coisa a Novo Tempo apareceu. Ela tem sido uma bênção para a missão. Esse ano conseguimos uma grande vitória, que foi ter a Rádio Novo Tempo em Brasília, a capital do Brasil. Brasília era a única capital federal da América do Sul que não tinha Rádio Novo Tempo. Porque nós temos Rádio Novo Tempo em Quito, temos Rádio Novo Tempo em Cochabamba, La Paz, temos Rádio Novo Tempo em Lima, temos Rádio Novo Tempo em Buenos Aires, temos Rádio Novo Tempo em Montevidéu, temos Rádio Novo Tempo em Santiago, e nós não tínhamos Rádio Novo Tempo em Brasília. Era a única que não tinha, agora temos. Faz agora apenas um mês que nós viramos a chave da rádio 93.9 e agora conseguimos chegar na capital federal do Brasil. Mas o sonho ainda é São Paulo. Ainda tenho esse sonho da gente ter uma rádio Novo Tempo aqui. Fácil? Não é. É muito difícil. Mas Deus nos chamou para missões impossíveis. Nós não imaginávamos, né, Ricardo, ter TV aberta em São Paulo, e hoje temos TV aberta em São Paulo. No hotel que eu fiquei essa noite, eu liguei lá, estava Novo Tempo no pacote de canais que eram oferecidos, e eu fiquei tão feliz, porque quando eu vejo o Novo Tempo chegando em diferentes lugares, dando oportunidade para as pessoas nos verem, nos encontrarem, isso significa que o Evangelho continua avançando, e avançando de maneira muito rápida. Por isso, não podemos parar. Temos um mundo para alcançar, e a Novo Tempo está aí exatamente para acelerar a missão e potencializar aquilo que fazemos para que mais pessoas entendam e compreendam a graça do Senhor Jesus. Bom, vamos para o tema dessa manhã. Eu preciso fazer algumas observações, mesmo antes da fala do pastor Michelson. Nós vamos tratar de temas proféticos, apocalípticos, e que são sensíveis. Eu sei que vários que estão aqui, talvez ainda não escutaram esses temas que serão tratados, mas nós vamos apresentá-lo com todo o carinho e dando a vocês a visão bíblica. Quando nós falamos de sistemas religiosos, nós não estamos falando de pessoas, que fique bem claro, nós não fulanizamos a profecia, nós tratamos daquilo que é geral, para que você tenha a compreensão do Apocalipse, para que você compreenda os caminhos do Apocalipse, para que você tenha clara a verdade que foi revelada na palavra de Deus. A forma como nós adventistas interpretamos as profecias, ela é a maneira historicista. E o que significa? Existem aqueles que são preteristas. Os preteristas são os que jogam toda a profecia para o passado. Tudo que você lê aqui já aconteceu, já foi, não tem mais nada a ver com os nossos dias. Existem aqueles que são os futuristas, que jogam todas as profecias para um futuro que ainda não chegou. Então tudo vai acontecer. E existem os historicistas, que eles creem que as profecias elas vão se cumprindo no decorrer da história. Esta é a maneira como eu interpreto as profecias. Eu leio as profecias e entendo que elas foram acontecendo no decorrer do tempo. Então nós, muitas das profecias, entendemos apenas depois que aconteceu.
A antecipação de cenários proféticos, ela é extremamente complicada. De um lado, antecipar cenários proféticos, ele se torna muito atrativo. As pessoas têm interesse na polêmica, têm interesse no que nunca ninguém falou, agora eu vou te dizer, agora eu vou te revelar, e levam as pessoas a um alarmismo que muitas vezes é falso. Aí as coisas não acontecem conforme se foi antecipado, e o resultado disso é frustração. Por isso que nós temos que ter muito cuidado e muita cautela na interpretação profética. Na linha que eu uso no Arena do Futuro, eu não me arrisco a fazer cenários, a antecipar, vai ser assim, é desse jeito, é dessa forma, é dessa maneira que vai acontecer, porque o risco de eu estar errado é enorme, porque nós não temos todos os elementos para afirmar com detalhes como as coisas serão. Nós sabemos o que vai acontecer, nós sabemos o que é que vem por aí. Agora, detalhar especificamente da maneira, da forma, vai ser assim, é desse jeito, começar a contar, agora aconteceu de 1929 para cá, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse é o sétimo, esse é o que, e vamos agora desvendar um cenário, isso é sempre muito arriscado. Tanto que, o que acontece é que muitas dessas antecipações de cenários, elas precisam depois serem reavaliadas. Então, tem que ser reexaminada, revista, tem que ser agora adaptada, porque se antecipou, não foi do jeito que se antecipou, agora tem então que redesenhar a profecia para tentar encaixar naquilo que caberia ou naquilo que é. Por isso, esse cuidado profético, ele é fundamental para nós como povo do Senhor, porque nós não queremos extremismo, alarmismo, fanatismo, mas queremos levar as pessoas ao equilíbrio da palavra de Deus. E o equilíbrio, ele te coloca com posições prudentes, com posições que são claras, reveladas na palavra, porque há muitos elementos proféticos que nós podemos e devemos entender. Agora, aquilo que não foi revelado, aquilo que não está clarificado, isso é do Senhor. Então, o Senhor vai nos mostrar, o Senhor vai nos revelar. É importantíssimo termos essa base para a conversa da vigília desse dia. Porque estamos tratando da revelação da palavra de Deus, estamos tratando daquilo que Deus nos deixou, e nós, como um povo que entendemos a nossa responsabilidade, precisamos ser prudentes naquilo que falamos. Uma outra observação se faz extremamente necessária nesse momento. Quando nós, adventistas do sétimo dia, interpretamos as profecias à luz do historicismo, nós não estamos dizendo que somos melhores que ninguém. Tá bom? Segunda observação: se algum dia, em algum lugar, você ouviu alguém dizer que só adventista vai ser salvo, essa pessoa estava extremamente equivocada. Essa não é uma, eu já falei em espanhol, ensinança, como é que é? Um ensino. Não é um ensino da igreja adventista. Nós não ensinamos isso, nós não pregamos isso, não é a posição oficial da igreja. Deus tem o seu povo em todas as igrejas, Deus tem o seu povo até fora de igreja, e Deus vai salvá-los. Compete a Deus o julgamento, não compete a mim nem a você dizer que pessoa X ou Y está salva, ou se alguém pertence a determinada igreja, já está salva, porque isso não tem nada a ver. A igreja não salva, a igreja mostra o caminho, quem salva é Cristo. É Ele com seu sangue derramado na cruz que nos salva. Porque volta e meia, se ouve por aí dizer, não, os adventistas acham que só eles serão salvos. Não, os adventistas não acham que só eles serão salvos. Mas o fulano lá falou. Bom, o fulano lá falou, eu não posso controlar o que fulanos falam por aí. Nós temos aqui na América do Sul 30 mil templos, são mais de 150 mil igrejas no mundo inteiro, com pessoas pregando. Agora, se um ou outro fala aquilo que ele acha, é a opinião dele. A opinião da igreja tem que ser tratada pelos documentos oficiais da igreja. Aquilo a igreja se posiciona, aquilo que a igreja diz. Agora, se alguém lá no púlpito X falou uma determinada coisa que não é o que a igreja pensa, é uma opinião isolada de alguém que falou no púlpito X. Você não pode pegar a fala de alguém em um púlpito para dizer assim, olha, tá vendo? Todos os 24 milhões de adventistas no mundo, nos 150 mil templos, creem igual esse indivíduo falou no púlpito, porque ele está dando a opinião
dele. Nós temos que ir aos documentos oficiais da igreja para entender o que a igreja pensa, o que a igreja ensina. Então, a igreja adventista do sétimo dia não ensina que os adventistas são os únicos que serão salvos. Mas a igreja adventista ensina que os adventistas têm um compromisso com a palavra. Ensina que os adventistas devem ensinar o assim diz o Senhor. Está na palavra, amém. Não está na palavra, deixamos de lado. É revelação do Senhor, seguimos. Não é revelação do Senhor, não seguimos. Nós temos esse compromisso com a palavra de Deus. Tudo o que eu vou trazer a vocês aqui de interpretação profética é interpretação baseada na palavra. Vamos lá? Estamos prontos depois desses pontos importantes? Bom, nós estamos nos momentos finais da história desse mundo. Eu creio assim. Olhando para o mundo à nossa volta, olhando para as situações que estão no dia a dia, nós caminhamos para o fim do mundo e não estamos na história de um mundo sem fim. Chegará o último dia da história dessa terra. A Bíblia assim o diz. Esse mundo foi criado com um plano, com um propósito, com um objetivo que vem de Deus. Deus não nos abandonou e não estamos jogados à nossa própria sorte. Deus não é um Deus que simplesmente fez e se foi, mas Ele é um Deus que fez e ficou. E ficou a tal ponto que em um determinado momento da história, o próprio Deus se fez um de nós. Ele encarnou e andou aqui. Ele esteve entre os seres humanos. Ele veio como um bebê que tinha frio, que precisou ser alimentado, que precisou aprender a andar. Bom, aí esse é um mistério que um dia nós vamos entender exatamente como tudo isso aconteceu. Como Deus se tornou ser humano, se fez criança e bebê. Andou entre nós para encurtar a distância entre nós e Deus. Quando pensamos que estamos nos momentos finais da história desta terra, temos que pensar que temos um Deus que também caminha ao nosso lado. Um Deus que não está indiferente às suas dores e problemas e lutas, mas um Deus que está aqui para te ajudar, mas acima de tudo, um Deus que está aqui para te salvar. Nesse relacionamento entre nós e Deus, Ele nos prometeu dar aquilo que nós precisássemos para encontrar a salvação. Aquilo que eu e você precisamos para estar no céu, Deus vai nos dar. Ele nos provê, Ele nos apoia, nos ampara, nos sustenta, nos redime e nos coloca no caminho rumo ao céu. Mas, inevitavelmente, quando vamos para Apocalipse 16, estamos falando dos momentos finais da história desta terra. Alguns elementos vão aparecer e vai ficar mais evidente para nós que nesses momentos finais, o inimigo de Deus vai executar a sua última estratégia. A Bíblia nos antecipa aquilo que ele vai fazer. A Bíblia nos diz exatamente qual será o movimento que ele vai tratar de levantar, obviamente, para enganar as pessoas. A luta entre Deus e o diabo é uma luta que se arrasta por toda a história, mas uma luta que vai chegar ao seu fim. Mas antes do término, a última empreitada, o último esforço do mal para tentar convencer pessoas a permanecer ao seu lado, e assim levar muitos à perdição. E aí está Apocalipse 16, versos 13 e 14, esse momento, essa ação, essa execução que o inimigo fará nos momentos finais da história. Eu trouxe os textos bíblicos na tela, para facilitar para o nosso tempo, mas você pode ir acompanhando na sua Bíblia, você pode anotar e depois conferir, tá bom? Diz assim o texto, palavras de João, o autor do Apocalipse. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios,
operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa grande batalha do dia do Deus Todo-Poderoso é conhecida como Armagedon. Veja, Armagedon não é uma guerra mundial. No contexto bíblico, Armagedon não tem nada a ver com um conflito que vai envolver nações, guerras, bombas, mísseis e possivelmente bomba atômica. Dentro do contexto do Apocalipse, Armagedon aparece como um conflito espiritual. É um conflito entre o bem e o mal. E o que está por trás do Armagedon não é conquista de terra, não é petróleo, não é Estreito de Hormuz, não é nada disso. O que está por trás do conflito do Armagedon é adoração. O último conflito desse mundo envolverá quem você adora. De que lado você está? Quem você segue? Este conflito aqui é um conflito então de natureza espiritual e não é um conflito de natureza material ou bélica. Então veja, nós temos então dragão, besta e o falso profeta. São 3 atores que entram em cena nesse momento, e desses atores saem 3 espíritos imundos, que de acordo com a descrição de João, são semelhantes a rãs, que se espalham no mundo inteiro, para formar um exército numa batalha contra Deus. Quando a Bíblia apresenta esse cenário, ela não apenas pinta um quadro catastrófico, como você vê na profecia, mas ela cuida também de dar uma saída ou uma esperança. O versículo 15 diz assim: eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então veja, a Bíblia apresenta no verso 13 e 14 o cenário, a batalha, os espíritos, mas já logo no versículo 15, acalma, dizendo o seguinte: olha, vai ser complicado, mas fique tranquilo. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes na vestidura do Cordeiro, no sangue do Cordeiro, porque esses aí vão me encontrar, porque ele promete: eis que venho sem demora. Então o conflito se intensifica. Por um lado aumenta a tensão, mas por outro lado aproxima o momento da volta de Jesus. Então nós vivemos 2 extremos: o extremo que se intensifica da luta entre o bem e o mal, mas ao mesmo tempo isso aponta para o breve encontro com Jesus. Ele está às portas de voltar, e ele diz: bem-aventurado aquele que está guardado com suas vestes, bem-aventurado aquele que está vivendo na justiça, bem-aventurado aquele que anda comigo. Quando olhamos para a Bíblia, nós precisamos olhar com discernimento espiritual. Por isso que Paulo diz que o evangelho para muitos é loucura, porque cremos em algumas coisas que a tendência humana seria praticamente o contrário, né? Agora, como é que você pode pensar assim, ó, bem-aventurado, feliz é aquele que está vigiando e guardando as suas vestes, no momento de grande perseguição ou de intensificação do mal? Parece que não dá. Então, o Apocalipse é cheio disso, né? Quando Deus assim: bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor. Você, como assim feliz é aquele que está morto? Morto no Senhor? Esse é feliz. Não, não é feliz. Não, é feliz sim. Pela visão e pela ótica do Evangelho, a salvação dele já está selada, então ele é feliz. Tristes são aqueles que ficam e que continuam tendo que enfrentar as batalhas, as lutas dos dias a dia, porque para eles o jogo da salvação ainda está acontecendo. Eu posso estar salvo hoje e amanhã me rebelar, me voltar contra Deus e me perder. Eu uso a minha liberdade de escolha e eu determino o meu final quando eu me encontrar com Cristo Jesus. Mas aquele que guarda, aquele que vigia, aquele que decidiu permanecer com Cristo, esse é feliz, é bem-aventurado. Bom, olhando para esse cenário, meus amigos, o que nós vemos é que o diabo, ele sempre desejou ser igual a Deus. Quando vamos lá para Isaías capítulo 14, ele diz exatamente isso: eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono, eu sentarei nas extremidades do norte, eu serei semelhante ao Altíssimo.
O pronome eu aparece lá várias vezes. Porque o grande problema do diabo foi a exaltação do seu eu. Ele quis colocar-se acima daquilo que ele era. E por que não ocupar o lugar do próprio Deus? Como ele deseja ser igual a Deus, ele ambicionou ser igual a Deus, sabe o que ele faz no final? Exatamente isso. Ele cria uma paródia da Trindade. A Trindade é feita de Pai, Filho e Espírito Santo. E qual é a Trindade satânica? Dragão, besta e falso profeta. É o mesmo cenário. Então, 3 poderes em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 poderes no mal: besta, dragão e falso profeta. Para entender isso aqui, nós precisamos compor esse cenário de acordo com a própria revelação da palavra. Vamos começar com dragão. Quem é o dragão? Alguma dúvida? Não temos nenhuma dúvida, porque o dragão fica claro em Apocalipse capítulo 12 e o verso 9, quando diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então não temos dúvida que o dragão, estamos falando do próprio diabo. E quem é a besta? A besta é aquela que aparece em Apocalipse capítulo 13. O pastor Michelson depois vai tratar, ele vai de 10 a 13, né, agora de manhã. Então ele vai tratar especificamente da besta de Apocalipse capítulo 13. São bestas que aparecem, mas especificamente a primeira besta que aparece, ela é uma besta que representa um poder religioso. Ela sobe do mar. Mar significa povos, nações. Essa besta surge para levar as pessoas a um sistema de adoração diferentemente do sistema que Deus instituiu. Ele mistura verdade com erro para levar as pessoas por um caminho equivocado. Agora, a pergunta é: e quem é esse falso profeta? A Bíblia vai dizer. Vamos lá, Apocalipse capítulo 19, versículo 20, diz assim, ó: mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que, com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo e de enxofre que queima. Melhor, que queima com fogo e enxofre. Ou seja, o falso profeta, ele tem características de sedução. Ele levanta-se para levar as pessoas ao erro. O profeta, na essência da palavra, no sentido, é aquele que fala em nome de. Todos os profetas bíblicos são aqueles que falam em nome do Senhor. Mas, na maldade do diabo, tem também o falso profeta, que é aquele que parece ser profeta, mas não é. Talvez para pegar uma linguagem mais atual, é um indivíduo que tem sabor profeta, mas não é profeta. Ele aparenta ser. Muitos acham que é profeta, mas não é. Pensam, não, é um profeta. Não, não é profeta. Porque a essência dele, a mensagem dele, a motivação dele, não é aquela que Deus pediu que fosse revelada. Diz Apocalipse 13, versos 13 e 14, falando sobre besta, falso profeta, os sinais, diz assim, olha: também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Veja, aqui neste texto, falando sobre a segunda besta, ela nos dá evidências que, quando tratamos da trindade do mal,
Dragão, nós já sabemos, é o diabo. Besta, há uma separação aqui, porque são duas bestas em Apocalipse 13, mas em Apocalipse 16, a primeira besta, ela assume a característica da besta de Apocalipse 16, e esse falso profeta, ele aponta para a segunda besta. Então vejam, em Apocalipse 13 são duas bestas que se juntam para dar força à imagem da besta. Aqui, em Apocalipse 16, nós separamos, porque em Apocalipse 16, a besta é a primeira besta, e a segunda besta aponta para, ou melhor, a segunda besta, melhor dizendo, aponta para o falso profeta. Está ficando claro isso aqui? E como é que eu sei? Pelas características. Aquilo que Apocalipse 19 diz sobre a segunda besta, é exatamente o que a Bíblia fala sobre o falso profeta. Então as características são as mesmas e apontam exatamente para a mesma direção. Ou seja, quando falamos sobre dragão, besta e falso profeta, nós estamos falando do diabo, estamos falando do sistema religioso corrompido, que é a primeira besta que levanta-se do mar, e estamos falando do falso profeta como uma superpotência que foi nascida longe da Europa, porque é uma besta que surge da terra, um local pouco habitado e tem influência mundial. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: pastor, será que a interpretação histórica adventista que coloca a segunda besta ou o falso profeta como sendo os Estados Unidos não estaria mudando pela atual conjuntura do mundo? Não seria a China agora essa superpotência que está ocupando esse espaço que um dia, não é. Quando nós olhamos para as características mundiais, você percebe que a ideia de influência global e mundial é algo que bate as portas apenas dos Estados Unidos da América. Todos os conflitos do mundo, os Estados Unidos está lá, de um jeito ou de outro. Eles influenciam na economia global, eles mexem em tudo, eles colocam a mão em diferentes lugares, eles mandam porta-avião para tudo quanto é canto, quando qualquer rumor de guerra possa acontecer, eles vão lá para marcar território, domínio. Essa característica que nós vemos no noticiário é uma característica que já foi prevista na profecia. Exatamente, porque esta influência mundial, ela tem muito a ver com esse poder que é político, que vai se espraiar pelo mundo inteiro e em um determinado momento da história vai se unir a um poder religioso. Este é o cenário que a Bíblia nos apresenta. Haverá uma junção político-religiosa que intensificará a perseguição. Mas esse é um outro tema, é um outro momento. Vejam, a peça-chave para levar todos a adorarem a primeira besta é a segunda besta. A primeira besta, lembre-se, é o poder religioso, corrompido, longe da Bíblia, que se espalha pelo mundo inteiro. Em um determinado momento sofreu uma ferida quase mortal, mas que conseguiu se recuperar. Voltou, mas não com todo o seu poder e autoridade. Precisa da segunda besta para formar, para criar uma santa aliança, e dessa santa aliança dar força para a primeira besta. Ela volta a ser um poder religioso, como ela foi durante 1260 anos. Um período esse que foi profetizado de supremacia dessa primeira besta, quando ela tinha poder político e religioso. Mas esse poder acaba em 1798, com o aprisionamento do Papa Pio VI pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte. Essa história nos conta. O Papa Pio VI é preso, é levado de Roma e morre no exílio. Durante esse período, temos então uma ferida mortal que quase levou esse sistema religioso à morte, mas que ele se restabelece em 1929 com o Tratado de Latrão. Bom, são dados históricos que vão mostrando passo a passo da história. Diz então o texto bíblico, com tudo isso que nós conversamos, para esclarecer um pouco melhor. Então vi sair da boca do dragão. Quem é o dragão? O diabo.
Da boca da besta. Quem é a besta? Agora estamos falando da primeira besta. A besta que é o poder religioso. E da boca do falso profeta, que é o poder político, que vai se colocar como religioso para levar a adoração para a primeira besta, que vai obrigar a adoração à primeira besta. Então, da boca dos três, saem então espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, olha o detalhe, que vão operar sinais, e vão se dirigir aos reis do mundo inteiro, e agora prepará-los para a batalha. Quando olhamos para este cenário, vemos que sinais operados encantam pessoas. Não encanta? Nós muitas vezes estamos em busca do poder de Deus e não da vontade de Deus. Nós queremos as manifestações de Deus. E veja que isso não é um problema dos nossos dias. Isso vem desde a época do passado. Muitos que seguiam Jesus queriam os pães e peixes do Cristo, mas não queriam o Cristo dos pães e peixes. Queriam os milagres do Cristo, mas não queriam o Cristo dos milagres. E aqui a ordem altera completamente. Eles queriam as obras das mãos de Cristo, mas não queriam o Cristo das obras. Eu quero aquilo que Ele pode me dar. Eu quero aquilo que Ele faz. Meus amigos, o assunto se torna sério, porque muitos serão seduzidos por sinais. Muitos serão seduzidos por evidências que serão contadas. Como que o poder de Deus não está aqui? Olha o que está acontecendo. Olha as manifestações. O fulano tinha câncer e agora não tem mais. O outro lá tinha um problema, agora já não tem mais. Aquele estava na cadeira de rodas e agora está andando. Aquele outro tinha cegueira e agora está vendo. Aquele era surdo, agora ouve. Sinais, maravilhas, prodígios. Mas quando olha para a palavra, não tem base, não tem fundamento. E nessa luta entre fundamento da palavra e sinais e evidências que os meus olhos veem, para onde muitos irão? Para os sinais e evidências. Claro, está lá, eu vi, está acontecendo. Esta é a grande luta, meus amigos. E esse é o grande perigo do conflito que nós estamos vivendo. E esse é o ponto que eu quero deixar como central dessa minha primeira fala, dessa primeira apresentação. Todo o cenário de Apocalipse 16 aponta para um sistema religioso que vai levar as pessoas para o erro, que vai levar as pessoas para uma crença que não tem a ver com o fundamento da palavra. Por exemplo, a imortalidade da alma. Esse é um engano que está sendo propagado fortemente por aí. A Bíblia diz que quando o ser humano morre, o que acontece com ele? Ele morre. É isso. Quando o ser humano morre, ele morre. Só que a mentira do Éden, ela continua sendo propagada. Não, é certo que vocês não morrerão. Vai morrer não. Não existe morte. O que existe é desencarnação. Você larga o corpo e a alma continua viva. Amigos, isso vai sendo propagado. Quando eu falo de sinais, prodígios e maravilhas, é que o cenário está sendo preparado para as pessoas acreditarem exatamente nisso. Como o ocultismo e o sobrenatural é explorado, por exemplo, na indústria do entretenimento. Alguém pode dizer, não, mas é só ficção. Mas é por meio da ficção que muitas ideias são propagadas. E muitas pessoas abraçam como se fossem verdades, ou como se fossem claras revelações.
Por isso, quando existem manifestações assim, muitos estão sendo seduzidos a caminhos que não são os caminhos de Deus. Esses espíritos, como formas de rãs, que propagam, estão levando as pessoas ao engano, ao abandono da palavra. Estão levando, por exemplo, a um sistema religioso que aparentemente prega a verdade, mas não prega. Que aparentemente levanta a palavra, mas não levanta, porque exclui algumas partes. Espíritos, operadores de sinais. Aí eu lhe pergunto, você terá fé suficiente no fim para ficar ao lado da verdade e não ao lado das evidências, das provas e das maravilhas? Quando começarem a falar, olha o que está acontecendo, veja tudo o que está sendo feito, você terá forças para permanecer na palavra? Porque isso vai custar perseguição, vai custar estar aparentemente do lado errado, porque está acontecendo aqui. O que você está fazendo aí? Por que você não vem para cá também? Deixa teu negócio aí para lá, deixa essa crença aí para lá, porque os espíritos semelhantes a rãs estarão propagando-se por aí. Mas, meus amigos, existe uma estratégia de sobrevivência. E a estratégia de sobrevivência é estarmos firmados no Senhor, na sua palavra e na sua vontade. Por mais que o cenário futuro seja desolador, nós temos a esperança e a certeza de um Deus que é consolador. Hoje, enquanto o cenário não se intensifica, nós podemos nos preparar e devemos nos preparar. Porque você sabe que o soldado se prepara antes da guerra. Deus nos diz o que vai acontecer, mostra o que está por vir para que você se prepare para essa guerra. Para que você esteja firmado na palavra e na verdade. E não seduzido por evidências, por provas, que um dia vão nos questionar, mas que ao mesmo tempo vão nos levar para longe da revelação e do claro, assim diz o Senhor. Que Ele nos dê a graça de permanecermos firmes em sua vontade e firmes na sua palavra. Amém.